Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita do Alagoas, a rádio que foi criada para iluminar as nossas consciências. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quantos voluntários trabalham nessa rádio para levar ao seu coração a mensagem de Jesus, a mensagem libertadora. Tem até um livro que Divaldo escreveu há pouco tempo, que chama Tesouros Libertadores. Imagina quais seriam os tesouros libertadores. É porque, na verdade, nós somos escravos. Diz Nietzsche, o anticristo, né? Que nós somos escravos das nossas crenças, das nossas certezas, somos escravos dos nossos vícios e também escravos das nossas convicções, que são as crenças, na verdade, né? E escravizamos, às vezes, as pessoas aos nossos caprichos e nos deixamos escravizar pelos caprichos de alguém também, né? Então, nós somos realmente escravos. Quais seriam os tesouros libertadores da nossa existência? O conhecimento. Nós precisamos libertar a nossa alma da ignorância. A ignorância no sentido de ignorar. A gente não sabe nada de nada e perdemos muito tempo fazendo escolhas equivocadas, preenchendo os vazios, vamos dizer assim, da nossa vida com inutilidade. Emmanuel, inclusive, tem uma pergunta que ele faz no livro Roteiro, que ele diz assim: onde estávamos nós quando os grandes gênios mudavam a história do mundo? Falando de arte, então, onde nós estávamos quando Grandel trouxe, né, o artista da ciência, trouxe o telefone, né? Quando Fleming descobriu a penicilina, quando o casal Curie descobriu as ondas de rádio, né? Onde que nós estávamos? E Emmanuel mesmo responde: nós estávamos nas festas do nada, nos saraus das inutilidades. Veja bem a advertência que Emmanuel faz para todos nós, né? Onde que nós estávamos quando todas essas pessoas missionárias vieram ao mundo, entenderam o sentido da vida e faziam escolhas melhores? Nós estávamos distraídos pelos valores do mundo. Então, por isso, esse estudo Espiritismo na Arte, em que a Rádio Brasil Espírita abriu esse espaço para nós falarmos isso, dessa transcendentalidade que é possível construir na nossa alma, construir momentos melhores na nossa vida presente e preparar uma vida muito melhor na continuidade da existência, né? Porque a vida tem noção de continuidade. Na semana passada, nós estamos vendo uma série de livros inspiradores. Até eu convidei a vocês que escutam o nosso modesto programa, eu convidei para vocês me darem sugestões de livro que vocês leram e gostaram muito. Estou aguardando essa sua contribuição generosa. Qual é o livro que mudou a sua vida para melhor? Qual o livro que você leu e mudou totalmente a sua vida, mostrou um direcionamento novo, inspirou você para escrever? Olha, Maslow, no gerenciamento,
ele diz assim: eu escrevo para os meus tataranetos, porque os meus netos talvez ainda não queiram ler o que eu estou escrevendo, porque ninguém é profeta na sua própria terra, nem no seu próprio momento. Mas depois, passar do tempo, as pessoas vão reconhecendo o valor desses grandes escritores, e aí a gente vai multiplicando o conhecimento que eles deixaram, a contribuição desses grandes missionários que passaram sobre a terra. E a escrita, meus irmãos, agora que nós temos tanta tecnologia a nosso favor, né? A escrita nos ajuda muito a crescer, aumenta a nossa capacidade de pensar, que aí você vai pesquisar. Olha aí o santo Google, né? Tudo a gente acha nesse Google, é impressionante. Mas, enfim, na semana passada nós vimos o livro Otelo, de William Shakespeare. E Shakespeare foi um dramaturgo inglês maravilhoso. Todas as peças que ele escreveu, 38 peças, foram famosíssimas. As mais conhecidas no Brasil, nós falamos na semana passada, é Hamlet, o vendedor de Veneza, não sei, não lembro, Romeu e Julieta, Otelo e tantas outras peças famosas de Hamlet. E até destaquei aqui algumas frases de Shakespeare, que ele diz: se você ama alguma coisa ou alguém, deixa que parta. Se voltar, é porque é seu. Se não voltar, é porque jamais seria seu. Então é aquela coisa, quem ama liberta, né? Se você gosta de alguma coisa ou de alguém, deixa que essa coisa vá, que tenha liberdade, né? Como nós falamos sobre a educação dos filhos, a gente tem que dar raízes e asas. Raízes é aquele sentimento de pertencimento, né? Que a gente tem que pertencer a algum lugar, alguma coisa que estrutura o nosso psiquismo. Mas temos que deixar partir também, porque se realmente pertence à nossa clã, essa criatura volta, né? Assim. E esse livro da semana passada, que nós falamos sobre o ciúme e a inveja, se vocês tiverem alguma dúvida, meus irmãos, podem mandar para cá, discutir, dar opinião. O nosso programa, eu gostaria muito da sua participação generosa, porque só assim a gente cresce, não é mesmo? Quem sabe você escrever um bom livro e inspirado em outros livros, claro, e quer sugerir para a gente conversar aqui a respeito. O meu neto, essa semana, eu estou muito feliz porque ele recebeu lá no Chile um certificado de pessoas de boa convivência, um certificado que chama Sana Convivência. Olha que gracinha, ele tem 9 anos. Já até falei umas poesias dele aqui na época que a gente estava falando de poesia. Né? Assim, ele recebeu agora o diploma de Sana Convivência. É um menino feliz. Ele, quando você pergunta a ele assim, ô Santiago, o que você quer ser na vida? Ele fala: eu quero ser feliz, vó. E isso mexe com a nossa sensibilidade, né? Porque a felicidade realmente é a coisa mais importante que nós temos a conquistar para a nossa vida, porque depende da iluminação da nossa alma, não é isso? Como nós falamos também a semana passada sobre a história nós falamos na semana passada, que era da semana retrasada, sobre o segredo da felicidade do livro Alquimista, né? Vocês devem estar lembrando. Mas hoje nós vamos fazer um estudo, vamos falar de um livro também que me inspirou demais, que é um livro de Clarice Lispector, Os Melhores Contos de Clarice Lispector. E eu, desses melhores contos, teve um que eu vou contar aqui, porque eu adorei. É um conto comum que
se passou, deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui, gente. Ah, não, tenho bastante tempo agora, graças a Deus. É um conto comum que conta Clarice Lispector, chama o Quinto Conto. Ela conta nesse quinto conto que ela estava num salão de beleza, quando a gente vai para pintar o cabelo, fazer as unhas, quando a gente ia, né? Agora estou meio aprisionadinho, que idade de risco, né? Mas quando a gente ia ao salão de beleza, ela conta uma história que ela entrou no salão de beleza e tinham duas mulheres conversando. Porque a gente conversa muito no salão de beleza, né? E aí uma falou assim para a outra: fulana, lá em casa tá aparecendo tanta barata. Barata é um bicho horroroso nessa cadeia de animais que tem. Eu não conheço nada pior do que barata e rato. Eu não sei o que fazer com as baratas. Já botei inseticida, a gente não adianta, as baratas sempre voltam. Eu não sei se fica na lixeira do prédio, eu não sei o que as baratas sempre voltam. E aí a outra disse assim: olha, mas eu tenho um remédio infalível para barata. Olha, meus irmãos, é do conto, tá? Eu não sei se esse remédio tem alguma validade. Mas aí a moça falou, a outra falou para ela: eu tenho um remédio infalível. Eu misturo açúcar com cimento branco e ponho no caminho das baratas. Então as baratas vão comendo aquele alimento, porque o açúcar chama a atenção da barata, elas gostam muito de açúcar, e elas ingerem junto o cimento branco. Quando chega no estômagozinho da barata, o cimento endurece e ela vai morrendo de dentro para fora. Aí você pergunta assim: gente, o que tem esse conto, né? Aí que vem a grandeza da grande escritora Clarice Lispector. Ela diz assim: essa é a história humana, essa é a nossa história. Porque a nossa alma se alimenta de amor. Quando nós não damos esse alimento para a nossa alma, para o nosso psiquismo, a gente vai morrendo de dentro para fora. Assim como as baratas, comendo aquele alimento venenoso, né? Elas endureciam lá dentro e ficava tudo de perninha para cima, assim, no dia seguinte. E esse conto mexeu comigo, meus irmãos, a gente morrer de dentro para fora, a partir dos alimentos que a gente vem ingerindo. Não só os alimentos físicos, que a gente sabe muitas vezes que faz mal, mas a gente exagera, né? Às vezes a gente exagera na bebida, a gente exagera na quantidade de café, a gente exagera nos fumos, nos vícios, a gente exagera na ingestão de carne, de muita gordura. Hoje está na moda todo mundo ter colesterol alto, o estresse, etc, etc, pelo alimento que a gente anda adquirindo para a nossa sobrevivência. Sem falar nos alimentos espirituais e morais, que a gente esqueceu que a nossa alma se alimenta de amor. Então a gente fica sendo movidos, como nós falamos a semana passada, a história do Otelo, movidos pelo ciúme. Quantos erros nós cometemos movidos pelo ciúme, movidos pela inveja, movidos pela mágoa, pela raiva. Como que nós perdemos em vitalidade. Diz Leon Denis que a nossa mente é uma usina de força, porque nós irradiamos, o nosso pensamento é uma energia eletromagnética.
Então nós ficamos no meio de raios que se cruzam, né, dos nossos irmãos desencarnados, que pensam também e enviam esse tipo de energia, e nós recebemos e doamos energia. Então é necessário que a gente pense a respeito disso. Qual é o tipo de energia que eu estou irradiando? Que as energias têm vibrações. Então os espíritos dizem, Leon Denis diz, que nós temos que irradiar com altas vibrações. Altas vibrações quer dizer quando nós irradiamos pensamento no bem eterno, porque o que existe é o bem. O mal é uma negação transitória do bem. Senão nós teríamos que ter o Deus das trevas, o Satanás, né? O demônio. Tudo isso são espíritos que negaram o bem por ignorância. Porque os espíritos dizem que nós não somos maus, nós somos ignorantes. Então, se a gente começa a irradiar nesse campo vibratório do ódio, da tristeza, da inveja, do ciúme, da raiva, esse campo vibratório são vibrações baixas vibrações. E eles atraem espíritos desse escalão. Espíritos ainda que vibram, né, que ficam felizes com a queda do outro, espíritos ciumentos, rancorosos. Tudo isso existe ao nosso redor, como diz Paulo de Tarso. Nuvens de testemunha nos acompanham. Por isso, Clarice Lispector faz uma mentalização, não, ela faz uma reflexão a respeito desses alimentos que a gente anda colocando para dentro do nosso psiquismo, não só o alimento material, mas especificamente o alimento emocional, espiritual. Tem um grande sábio da antiguidade que ele diz assim: é mais importante com quem você come do que exatamente o que você come. Ele dizendo no sentido de que você pode estar se alimentando de um alimento muito rico em proteína e vitamina, mas se a sua alma está contaminada pela raiva, pelo ciúme, pela inveja, pela mágoa, a sua energia envolve esses alimentos com esse tipo de vibração e certamente irá lhe fazer mal. Olha que coisa importante que a gente está falando. Dr. Deepak Chopra, que é um médico do primeiro mundo, ele diz assim: quando você se entristece, todas as células do seu corpo se entristecem. Olha que coisa fantástica é o nosso pensamento. Então nós temos que exercer a vigilância no nosso pensar, como recomendou Jesus. E agora vamos ver aqui um pouquinho a Clarice Lispector. O nome dela de batismo, o que ela foi registrada, é Shaya Pinkasovna Lispector, e é mais conhecida por Clarice Lispector. Foi uma escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia. Autora de romances, contos e ensaios, considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX, porque ela nasceu em 1920 e faleceu em 1977, ou seja, com 57 anos, muito jovem, né? Então são frases dela: renda-se como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei,
Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Então, assim, mergulhe, renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, porque viver ultrapassa qualquer entendimento. Então, ela fala da vida, como a gente tem que mergulhar na vida, né? Para a gente. Ai, meu cabelo está precisando de um trato, viu, meus irmãos? Já já eu vou dar. Então, a gente tem que mergulhar. Até o Divaldo recomendou uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que eu vi numa palestrinha dele, vocês devem ter visto também, mas também me inspirou, porque ele falou assim, que quando a Covid buscar você, ou você pegar a Covid, que é esse vírus agora que está nos ensinando tanta coisa, né, nós, humanidade terrena, é uma expiação coletiva, claro, que você deve dizer assim, tudo bem, você chegou no meu organismo e eu vou te acolher como hóspede, mas você não vai poder morar aqui no meu organismo. Desculpa, tá? Você é um vírus importante, está em evolução, né? Você é pura proteína, está buscando se desenvolver, assim como todos nós estamos buscando o nosso aprimoramento, mas você fica um tempinho comigo, você é meu hóspede, mas não é para ficar no meu organismo. Então eu achei tão bonitinho, porque eu me lembro também que o Chico Xavier conversava com as formigas lá da casa dele, né? Ele falava assim, olha, minhas irmãs, vocês estão atrapalhando aqui, vai saindo. Igual a gente faz matando as formigas, né? Ele não, ele conversava com os nossos irmãozinhos inferiores, que hoje nós sabemos que a nossa evolução como princípio espiritual veio desde as formas primitivas do mineral, do vegetal, do animal. Estamos até fazendo esse estudo da evolução anímica de Gabriel Delany. Todas as segundas-feiras também fazemos esses estudos. Mas o que nós estamos lembrando são frases dessa grande escritora. Mergulhe no conhecimento, faça esse mergulho, né? Porque a vida, vivencie o que você precisa vivenciar com intensidade, com a sua presença. Não procura querer entender tudo o que está acontecendo, porque a vida, como ela diz, ultrapassa qualquer entendimento. Essa frase é tão interessante que a gente fica pensando, gente, por que fulano gosta de ciclano? São tão diferentes, né? São tão diferentes, né? Mas a gente sabe por que eles foram atraídos um para o outro, né? A necessidade do nosso crescimento. O homem é um ser eminentemente social, como já disse Aristóteles. Nós precisamos uns dos outros para nós crescermos mais rapidamente nessas duas asas da evolução humana, que é a inteligência e a capacidade amorosa, o potencial amoroso. Outra frase dela, viver é deixar marcas. A gente deixa marca no outro, meus irmãos. A pergunta é, que tipo de marca eu estou deixando no outro? Eu estou machucando o outro? Ou eu estou fazendo com que ele cresça? Com que ele busque ser melhor? Qual é a marca? Qual será a marca da nossa existência? Ela fala outra frase, se você se sente infeliz agora, tome alguma providência agora, pois só nas sequências dos agoras é que você existe. Se você empurrar para o amanhã, quando eu tinha meu consultório de terapia parapsicológica, eu tinha uma das minhas clientes, ela me sensibilizava muito, porque ela falava assim, Leila, o meu grande problema é a procrastinação, né? Eu não consigo, eu planejo, tudo que eu planejo eu não faço.
Eu estou sempre arrumando um jeito de adiar. Essa semana passada que eu fui no dentista, eu falei com ele, você nem imagina o esforço que eu fiz para chegar aqui. Porque são fantasmas que eu tenho de tratamento de dente, que aí eu teria que contar toda a minha infância e adolescência. Mas eu tenho uns fantasmas, e toda vez que eu tenho que enfrentar os meus fantasmas, eu fico assim, eu vou deixar para amanhã, não está tão grave assim, eu posso esperar mais um mês, não está tão grave assim, até eu entender e eu falar comigo mesma, Leila, é agora. Lendo o Lispector, então a gente fala, se você se sente infeliz agora, nesse instante, tome algumas providências agora. O que eu vou fazer agora com isso que eu estou passando? Né? Pois só na sequência dos agoras é que você existe. Muito interessante, meus irmãos, a gente tomar consciência do agora. Agora que você me ouve. Você está passando por algum problema, meu irmão? Qual foi a providência que você tomou? Você escreveu a respeito da providência? Você pediu ajuda? É agora. É agora que você precisa ter uma solução. Que a vida é feita de agora. Né? Muito lindo isso dela. Depois ela fala, não basta existir, é preciso também pertencer. Pura verdade. Existe, todo mundo existe, como diziam os existencialistas, né? Mas o homem pode tomar consciência do seu existir quando ele pertence a alguém, a alguma causa, quando ele se sente pertencente de alguma coisa. Então, existir planta, os existencialistas diziam assim, viver todo mundo vive, né? Planta vive, animal vive, todos os seres vivos vivem, mas existir, só o homem existe, porque ele tem consciência de si mesmo. E aí Lispector aprofunda nisso. Não basta só existir. É importante também pertencer. E é verdade. A quem nós pertencemos? Nós pertencemos a nós mesmos. Denis fala assim, a nossa alma, metade nos pertence. A outra metade pertence ao universo. Por quê que ele fala que a outra metade pertence ao universo? Porque nós temos um corpo espiritual que pertence ao mundo material, numa parte. E aí, esse corpo espiritual permite que a gente absorva os elementos materiais dos outros mundos onde nós vamos existir para dar continuidade ao nosso progresso, à nossa evolução. Então é lindo isso. Precisamos pertencer. Metade da nossa alma nos pertence. Depende das nossas escolhas. E a outra metade que nos pertence, pertence também ao universo, porque é feita de elementos materiais que vai se aperfeiçoando junto com a gente mesmo. Cada célula do nosso corpo, cada átomo está em evolução, com a nossa ajuda. E nós estamos em evolução com a ajuda dos nossos irmãos maiores. Outra frase de Clarice Lispector. Olhe ao redor e comece a reparar nas correntes invisíveis. Correntes invisíveis, coisas que te seguram, né? Que te aprisionam. Quais seriam essas correntes invisíveis? Quantas coisas a gente precisa pensar a respeito? As correntes
pode ser um relacionamento complicado, as correntes, pode ser uma limitação nossa mesmo, os nossos fantasmas, como eu coloquei para vocês, os nossos traumas vivenciados, né? Coisas até que nós trazemos de vidas anteriores, que estão aqui dentro registrados, outras personalidades que nós vivenciamos, e ela vai continuando dizendo. Estou trouxendo alguns pensamentos dela para a gente entrar na egrégora de Clarice Lispector, né? Quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salva e pensarei, eis o meu porto de chegada. Então, se você está no relacionamento, ou com um amigo, ou com seu parceiro, ou no seu trabalho, e quando você começa a perceber o outro, você diz assim, eu estou aqui num porto seguro, eu amo essa outra pessoa, eu aceito essa outra pessoa. Agora mesmo nós estamos fazendo Pintura dos Imortais, estamos fazendo uma releitura, já falei isso com vocês. Eu estou relendo Picasso, fazendo trechos do quadro de Picasso. Gente, eu achei que eu estou num porto seguro também, porque eu estou conseguindo entender o porquê do cubismo, que eu não entendia antes. Esse movimento de pintores do cubismo, eu comecei a entender quando eu comecei a penetrar no pensamento de Picasso através da cópia das suas obras, relendo as suas obras. Olha que coisa interessante. Lispector fala assim, a vida, meu amor, é uma grande sedução, onde tudo o que existe se seduz. É verdade. Sedução. Olha que palavra tão mágica. Quantas coisas nos seduz na vida. Quais são aquelas coisas que falam muito, muito forte no nosso psiquismo? A gente precisa saber disso para a gente começar a se conhecer melhor e nos ajudar no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso desenvolvimento moral, né assim? Para terminar, ela diz assim, a vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Fechou. Grande Lispector. Que Jesus abençoe você, onde quer que você esteja, por deixar essa beleza de estudo para nós nessa noite de hoje. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar. Olha o que fazemos aqui. Estamos arriscando chegar no seu coração. Estão numa esperança que você compartilhe conosco esse estudo. E o bastante humilde para aprender. Meus irmãos, a gente não sabe nada de nada. Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso. A música é uma maravilha, uma inspiração do alto para o Almir Sater, né? Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que nada sei. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.